Nós vamos falar do conflito na Ucrânia, começando pela cúpula do G7. Ela está ocorrendo na Alemanha, ela termina só amanhã. Mas, na noite desta segunda-feira, os países sinalizaram o que deve ser a resolução final do encontro e tem aspectos relevantes. Há ferramentas que estão sendo estudadas, aí vocês veem imagens dessa reunião na Alemanha, e ferramentas fortes de sanções contra a Rússia. A principal delas é atacar limites no preço das fontes de energia da Rússia. São sanções que nunca se tentou antes. É também possível que seja proibida a importação de ouro da Rússia. A guerra na Ucrânia levou a OTAN, o principal pacto do planeta, o pacto ocidental, a tomar decisões de impacto na Europa. Essas decisões implicam aumentar substancialmente o número de tropas de combate dos aliados ocidentais para levá-los ao número de 300 mil militares de prontidão para uma chamada resposta rápida. Esse número, para vocês terem uma ideia das proporções, é 8 vezes maior que o contingente anterior colocado em alerta. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, classificou essa decisão como parte da competição estratégica a qual a Europa foi inserida por causa da invasão russa à Ucrânia. O que nós temos na sequência agora? Nós temos a trazer para vocês, em primeiro lugar, Lorival, a sua apreciação dessas decisões que são de grande alcance. Provavelmente isso vai incluir os mísseis, o sistema de mísseis NASAMS, que são usados para defender Washington, que é bastante simbólico, né? Washington DC, a capital americana, ela é defendida por esses sistemas de mísseis que têm um alcance de 160 quilômetros, 100 milhas. A Ucrânia está pedindo esses mísseis, segundo fontes da CNN, pode ser que os Estados Unidos anunciem essa entrega. Isso além dos mísseis alemães, né, que estão os sistemas de defesa terra-ar que os alemães estão entregando, os Panzerhaubitze 2000, que tem um alcance de 40 quilômetros. Isso vai equiparar os sistemas ucranianos com os sistemas russos. Eu vou entrar nesse detalhe junto contigo. Queria, em primeiro lugar, ver como é que a brutalidade está aumentando exatamente por conta do uso desse tipo de armamento, dos mísseis aos quais o Lorival se referia. Os russos atacaram Kiev ontem e atacaram hoje uma cidade no interior da Ucrânia com mísseis disparados por aviões. Os efeitos são devastadores. Foi atacado um shopping center, um lugar com mais de 1.000 pessoas nesse momento, é claramente um ataque à população civil. E o que a gente viu acontecer em Kiev durante o fim de semana, coincidindo com o início da reunião do G7 na Alemanha, foi outro tipo de ataque realizado com o armamento que nós destacamos aqui para vocês. Há uma característica importante ser destacada, por isso que nós estamos dizendo. Esse é o bombardeiro dos quais são disparados esses tipos de mísseis. Esses bombardeiros, por exemplo, nesse caso, decolaram do Mar Cáspio. São os russos demonstrando capacidade de alcance muito grande. Que tipo de míssil que é? Então, dois que nós temos destacados. Esse é o chamado X-22, é um cruise missile que tem um considerável alcance, em torno de 2.500 quilômetros, porém, Lorival, é tecnologia da era soviética. A precisão dele de acertar o alvo depende de um computador de bordo, que já é meio antigo, associado a um radar, que precisa de um database, que por sua vez precisa que ele saiba onde ele está. São sistemas de navegação inercial que já não funcionam tão bem quanto os ocidentais, o que em boa parte explica os chamados, eufemismo do dano colateral. Dano colateral, se bem que acredito que, pelo que a gente já conhece da tática russa, o dano colateral também é proposital em grande medida. É calculado como parte, né? É claro, para baixar o moral, isso justamente no momento da reunião da OTAN. Né? O cálculo político do Putin qual é? É provocar a OTAN, é chantagear, é intimidar a OTAN, é difícil saber. Sabemos qual é o resultado. A OTAN ficou ainda mais agressiva com relação à Rússia. Vamos agora a uma das imagens emblemáticas desses últimos dias. Aqui nós temos o que aconteceu nessas cidades que foram atacadas pelos mísseis russos. E do nosso diretor de televisão, eu queria que você prosseguisse. São os mísseis que nós mostramos até agora. O efeito do que eles causaram são armas pesadas, de longo alcance. São armas já bastante antigas, elas têm cerca de 45, 50 anos de uso já. Aqui é o carregamento num desses
bombardeiros Tupolev 150, se não me engano o número, enganei do número, acho que é o 150. Vamos então adiante para outro item que nós queríamos mostrar para vocês, que é a imagem dessa explosão enorme. Essa explosão de um depósito de munição russo, 60 quilômetros atrás da linha de combate. Isso aí foi divulgado por redes sociais. Esta é uma foto de satélite mostrando o calor gerado por esta explosão. Na verdade, é uma série de explosões que afetou, se a gente olhar para aqui, essa parte aqui da foto do satélite, mais fotos dessa explosão enorme, são as chamadas explosões secundárias. E depois a foto do satélite que nós exibimos anteriormente, mostrando detectar o calor gerado por esse tipo de explosões numa área de mais ou menos 10 quilômetros quadrados. Isto foi obtido pelo sistema de mísseis moderno que os americanos entregaram aos ucranianos. O contra-ataque é o quê? Nós temos ilustração de como que os russos estão aplicando a sua artilharia contra os ucranianos. Esses são impactos de artilharia russa contra os ucranianos. A superioridade da artilharia russa é mais ou menos de 10-1. Em número, né? Em número de peças de artilharia. O que nós vamos mostrar agora, Lorival, você vai falar um pouco sobre essa disparidade de artilharia? Não, isso é também a disparidade global que se esperava. Por exemplo, os russos têm 10 vezes mais tanques do que os ucranianos e assim por diante. Essa é a proporção global também entre as duas forças armadas. Os russos também estão mobilizando aí o dobro, né, das forças terrestres em termos de soldados. Aí nessa região de 2-1 a superioridade em homens, e 10-1 a superioridade em artilharia. Agora vamos ver uma análise que nós fomos buscar no Ministério da Defesa alemão. Esse aqui não, esse é o apresentador do programa do Ministério da Defesa alemão. Esse aqui é o Oberst Ralf, como é que é o nome do cidadão alemão? Faldotto, o nome dele italiano. Tem um nome italiano. Coronel Faldotto. Faldotto. Ele é Oberst im Generalstab. Tá. E isso, na terminologia militar alemã, é coisa pra caramba. Porque todo coronel no Generalstab, quer dizer, no Estado-Maior, é um oficial superior com... O que ele está fazendo? Ele está explicando, do ponto de vista das Forças Armadas Alemãs, o que está acontecendo no teatro de operações aqui, esse teatro de operação, para onde nós vamos agora. Se eu conseguir fazer esse iPad aqui, projetar. Você consegue? Consegui. Nossa, Raquel, estou fazendo enormes progressos. Enormes progressos nessa coisa digital. Eu sou da geração de antes disso, né? Vamos lá. O craque, é coisa de piloto. O que o oficial alemão estava explicando ali pelo Ministério da Defesa alemão? Qual é a situação militar aqui? Posso chegar mais claro. Exato. Primeiro, vamos dar uma ideia para o público brasileiro do que nós estamos falando, do tamanho disso? Pessoal, onde isso está acontecendo hoje, aquelas explosões, os ataques, a artilharia, concentração, estratégias, é metade de Brasília. Esta área tem 2.500 km². O Distrito Federal tem 5.000 km². Vocês teriam uma ideia de onde está concentrada a guerra hoje, Lorival, por favor? Não, é só dizer que Lysychansk é uma região de montanhas e isso está dando uma facilidade maior para os ucranianos. Eles têm uma visibilidade maior, uma posição de tiro maior e com isso estão conseguindo defender Lysychansk. Aí tem um rio também, né, que é um rio que tem... Está aqui o rio, ele corre aqui, ó. Isso. Esse rio. Essa aqui é a linha. Exato. Que é um rio que os russos não conseguiram cruzar, né? As pontes foram detonadas e aí agora os russos estão usando o que o coronel alemão chamou do método da bigorna e do martelo. Então, o que ele estava explicando naquele vídeo que nós estamos mostrando é o seguinte, que os russos não conseguiram cercar os ucranianos e criar aqui uma Kesselschlacht, como se fala em alemão, uma batalha concentrada com uma parte do adversário cercada, e agora eles estão tentando empurrar os ucranianos contra o rio que eles mesmos não conseguiram cruzar. O que mais interessante tinha nessa explicação do oficial alemão era o seguinte: tudo que os russos ganharam nos últimos 2 meses de guerra é o equivalente a 4% do território que eles já controlavam depois da invasão.
Ou seja, o ganho em território é muito exíguo, pequeno, dado o emprego massivo de homens e armamentos. E que aqui embaixo, Kherson, essas áreas azuis significam retomada de território por parte dos ucranianos. Na verdade, os russos estão perdendo território. Exatamente. E no sul, os ucranianos conseguiram colocar os russos na defensiva. Ou seja, as contraofensivas são tão fortes que os russos estão se defendendo. Não estão, é uma campanha para ocupar. E os russos estão tendo que se defender as suas linhas. E o sul é uma prioridade ao lado do leste, como a gente sabe, né?